Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos no programa Psicologia e Sentimentos. Antes de iniciarmos nosso vídeo, que, aliás, hoje estaremos abordando um tema que está muito na ordem do dia, não somente na atualidade, mas de muitos anos para cá, porque tem sido motivo de muito sofrimento e cria as condições para o desenvolvimento de inúmeras patologias ao longo da vida do seu portador. Mas, antes da gente iniciar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Precisamos atingir a marca de 1.000 adicionados, 1.000 seguidores, para que possamos utilizar outras ferramentas do YouTube que nos facilitam a divulgação de conteúdos na área de saúde mental, do autoconhecimento, aquilo que pode proporcionar condições para o bem-estar e para uma vida mais plena. Então, o tema que eu quero conversar com vocês hoje, como eu estava dizendo, é um tema muito importante. O Brasil, ele é campeão no mundo, estatisticamente, na incidência desse tipo de processo, né? E é um número grande de pessoas que sofrem em consequência desse problema, ou desse transtorno, como você queira chamar. E, além disso, como eu disse antes, essa condição, ela predispõe o indivíduo para inúmeras outras patologias, como, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, condições de processos dermatológicos, gastrointestinais, cardíacos e por aí afora. Então, é uma condição de saúde individual e de saúde pública que se deve levar bastante em consideração e se trabalhar não somente no sentido de tratamento, como no sentido de prevenção também. Então, eu estou falando a respeito da ansiedade. Então, a ansiedade, quando não compreendida e quando não bem cuidada, ela vai avançando e vai tomando conta da vida da pessoa. O que é um indivíduo ansioso? Ele pode se apresentar de diferentes formas. Pode ser uma pessoa apressada, uma pessoa impaciente, uma pessoa irritadiça, né? Uma pessoa controladora. Não é a ansiedade somente que leva a isso, né? Obviamente. O indivíduo cuja personalidade funciona mais ou menos dessa forma, num grau atenuado, ele já gera muita ansiedade. A ansiedade, por sua vez, contribui para a intensificação daqueles padrões que são próprios da personalidade do indivíduo. Então, forma um circuito vicioso do qual, depois de instalado, é muito difícil de sair. Não é uma coisa fácil. Mas, ao mesmo tempo, é possível de sair, né? É possível de sair, desde que a pessoa compreenda o que acontece, compreenda o significado da ansiedade, mas não o significado do ponto de vista médico, a definição de ansiedade, não é isso. E durante a minha fala hoje, eu vou abordar essa questão e vou procurar deixar bem claro para vocês o que é a ansiedade realmente e qual o papel dela na nossa vida. Então, veja bem, como é que funciona a pessoa ansiosa? Ela está sempre maquinando o futuro, pensando o futuro,
pensando o que é que ela vai fazer, tentando mentalmente encontrar as formas para que nada dê errado. Então, ela se desloca no tempo, ela não está no presente, ela está mais para o futuro. Então, com isso, ela vai sofrendo um desgaste, desculpe, né? Ela vai sofrendo um desgaste intenso, cada vez mais intenso, de energia psíquica. Esse desgaste de energia psíquica vai dando uma fadiga, um cansaço. Então, quando a pessoa chega no final do dia, ela está exausta. E ela pensa que é por conta do trabalho. O trabalho pode contribuir um pouco para isso, mas não é só o trabalho, é a forma como ela está funcionando. Ao mesmo tempo, como consequência da ansiedade, ela sente um movimento de base, né? Um movimento quase que permanente, de uma tensão, como se alguma coisa ruim estivesse para acontecer, mas ela não sabe o que é. Ou às vezes como se estivesse faltando algo, né? Ou como se precisasse completar algo. Aí varia de pessoa para pessoa. E aí nisso o coração está batendo um pouco mais rápido, a pessoa pode ter um leve tremor, ela pode sentir a boca seca, ela pode sentir um aperto, como o povo diz, na boca do estômago, né? Ela pode sentir uma opressão no tórax, a garganta apertada, um peso na nuca, um peso nos ombros e uma fadiga nas pernas, né? Ou um burburinho no estômago. Então, são muitos sintomas. Se você sente 3 desses, você está sofrendo com a ansiedade. Mas o que é a ansiedade, né? Quando ela atinge um nível mais intenso, a medicina classifica como uma doença e chama de transtorno ansioso, a psiquiatria. E aí tem os diferentes tipos de transtornos ansiosos, que são vinculados com a ansiedade. Mas eu não quero, neste vídeo, ir por aí. Eu quero abordar a ansiedade de uma outra forma, compreendendo o que é a ansiedade e, do ponto de vista filogenético e evolutivo, como é que ela foi se fazendo presente, não somente em nossa vida, mas na vida dos animais de uma forma geral, né? Então, para que a gente compreenda, a gente primeiro precisa saber que a ansiedade é um mecanismo natural no nosso funcionamento. E a própria evolução nos dotou desse mecanismo com o objetivo defensivo, para nos manter vivos. Nos demais animais, você não chama propriamente ansiedade, mas um estado de alerta, né? Os suricates, aqueles animaizinhos da savana africana que aparecem em filmes, né? Na Idade do Gelo, lá tem um suricate, né? Então, ele fica o tempo todo tenso, olhando para cima, olhando para os lados, né? Olhando para baixo, porque o predador dele pode vir pelo ar, pode vir andando pela terra ou rastejando sobre a terra. Então ele tem que estar atento. E aí 2, 3 ficam observando, enquanto que os outros estão em volta procurando comida ou se alimentando. Depois, alguns desses param, ficam olhando, e aqueles dali vão, se alimentam também. Em todos os animais funciona assim. E na selva, um animal avisa o outro. Avisa não no sentido de eu preciso avisar a todos, mas quando solta um grito estridente, um grito, o grito deles, né? Os demais, aqueles que escutaram, já levantam os olhos e começam a observar em volta, né? Porque a qualquer momento o predador pode chegar.
Porque na natureza tem os animais que se alimentam do pasto, né? Tem aqueles que são carnívoros e tem aqueles que comem qualquer coisa, né? Inclusive outros animais. Então, eles têm que estar atentos, né? Quando são animais que vivem, que são carnívoros, por exemplo, que vivem em pequenos grupos, eles ficam atentos, porque outro grupo pode vir e querer tomar o território deles. Então, eles têm que se defender. E aí eles se organizam, né, criando ou marcando, demarcando o seu território. E para isso usam excrementos, né, urina, fezes, e cheiros. Né? Para isso, eles têm algumas glândulas de secreção externa, alguns deles, que aí eles roçam aquela parte nas árvores, né? E aí deixam aquele cheiro que lhes é característico. É como se eles estivessem dizendo: isso aqui é o meu lugar, não invada, porque você vai sofrer as consequências, né? Por aí você já vê que nós humanos evoluímos bastante, né? Graças a Deus a gente não marca mais assim o território, porque senão seria horrível, né? A gente tem as cercas, a gente tem outras formas de delimitar o nosso território, mas ainda estamos delimitando, né, o nosso território. Então, veja bem, nos animais isso ocorre. No ser humano, ocorre de outra forma, mas demarcamos o nosso território, né? E a gente não tem propriamente um predador no sentido nas grandes cidades, né? A não ser quem mora no meio do mato, né? Ou quem mora lá nas savanas africanas. Pode ter tem leões, ou aqui quem mora perto de mato, ou dentro das matas, as onças, né? E algum outro animal de certo porte que seja predador, né? Mas nas cidades, qual é o predador que nós temos, se não nós mesmos? Então, o homem é o predador do homem. E aí eu não vou mencionar vírus, bactérias, fungos, né, etc., né, porque não é o objetivo. Né? São, de certa forma, mas não no sentido que eu estou falando, são predadores também. Né? São seres vivos que se utilizam de outros seres vivos para viverem. Então, tem aqueles em nós, bactérias, fungos, vírus, que são naturais e nos auxiliam, inclusive, né? Enquanto que tem outros que são patógenos, mas não vamos por aí. Então, em nós é o próprio homem. E nós criamos nossos elementos de defesa, mas a natureza nos dotou, assim como aos animais, de elementos de defesa que são muito importantes. E é sobre eles que eu quero falar e tem tudo a ver com aquilo que eu estou comentando, estava comentando antes, sobre a ansiedade. Então, veja bem, vamos ver aqui. Então, vamos conversar no sentido do cérebro, mente e emoções, né? É óbvio que, por exemplo, como eu trabalho com a psicologia transpessoal, a mente aqui compreende também uma noção de espírito, né, que a gente vai entrar mais adiante. Então, cérebro, mente e emoções. E aí, este autor aqui, Marinho Júnior, em 1975, ele baseando-se na teoria de MacLean. MacLean foi um neurofisiologista, um cientista, né, que ele, estudando o cérebro e a mente, ele disse que o ser humano ele é dotado de um cérebro triuno, ou seja, como se, mas não é propriamente isso, ele fosse formado por três departamentos, né, ou três etapas que o processo evolutivo foi constituindo
ao longo de milhares, talvez milhões de anos, né? Seria primeiro o cérebro mais primitivo, né? O cérebro reptiliano, em seguida o cérebro mamífero, do mamífero inferior, e o cérebro, ou mamífero superior, e o cérebro humano, propriamente dito, já com neocórtex, como se diz, né? Então, ele fala, baseando nessa teoria de MacLean, que o sistema límbico, né, de estruturas corticais e subcorticais do cérebro é o responsável pela mediação do processo emocional. E aí ele continuou dizendo que tal sistema constitui o segundo cérebro, né? Para quem a evolução do cérebro humano, segundo MacLean, se fez a partir da superposição de um primeiro cérebro, semelhante ao dos répteis, e que representa a estrutura mais primitiva, correspondente ao tronco encefálico. Tronco encefálico, os núcleos da base, né, que são aqueles que caracterizam o cérebro dos répteis, né, que é uma estrutura muito mais simples do que a dos mamíferos. Está vinculada basicamente às reações, né, de sobrevivência, luta, fuga, né, basicamente apenas isso. Então, sobre este primeiro, desenvolveu-se um segundo. À medida que a evolução foi se encaminhando, né, outras estruturas, nos milhões de anos, foram sendo desenvolvidas, semelhante ao dos mamíferos inferiores, e que desempenham um papel preponderante no comportamento emocional do sistema do indivíduo, que é o sistema límbico, né? Que os animais, os mamíferos, mesmo os chamados mamíferos inferiores, eles têm esse cérebro límbico, né? Então, esse cérebro agiria sobre as sensações emotivas de modo a dar ao animal maior liberdade de decisões em relação ao que ele faz. Aqui eu estou me baseando no livro Psicossomática Hoje, de Júlio de Mello. Então, é muito importante gravar isso aqui, para que a gente possa entender onde é que entra a questão da ansiedade já no ser humano. Então, veja bem, o sistema límbico, ele tem muito mais capacidade que o cérebro do réptil para aprender novos meios e soluções de problema com base na experiência imediata. Então, ele já tem um processamento bem maior do que o cérebro dos répteis, né? E já começa a se delinear algo que vai um pouco além daquilo que está correlacionado com luta e fuga, né? Fingir-se de morto, luta e fuga, que é o que uma parcela grande dos animais apresenta. Por exemplo, certos tipos de cobra, quando se vê ameaçada, ela se finge de morta, né? Certos tipos de lagartos também, e pode, inclusive, exalar um odor semelhante ao da putrefação, né? E isso afasta o predador. O predador, pensando que está morto, vai embora, né? Bom, então, no mamífero inferior, pelo processo evolutivo, já vai um pouco além disso, e começam a surgir os primórdios daquilo que, no futuro, né, virá a se transformar no que nós chamamos de emoções. Então, esse sistema, o sistema límbico, né,
ele já tem muito mais capacidade que o cérebro do réptil para aprender novos meios e soluções de problemas, com base na experiência imediata. Mas como o cérebro dos répteis não tem a capacidade de colocar as emoções em palavras, ou seja, não existe propriamente uma linguagem efetiva. É óbvio que os animais, a gente sabe, têm os meios de comunicação. Então, determinados sons servem para comunicar alguma coisa, dizem os estudiosos e pesquisadores dos meios, né, de comunicação entre os animais. Então, essas estruturas, elas irão mediar todas as perturbações psicossomáticas e o comportamento emocional do animal. Então, é esse sistema, o sistema límbico, que ele faz isso. E aí, indo mais adiante no processo evolutivo, né, já nos mamíferos superiores, surge o terceiro cérebro, o neocórtex. Só que ainda não é como o neocórtex humano, né? Mas já surgiu, né, que adiciona o intelecto às faculdades psíquicas. Com as pesquisas também da vida animal, não há como negar, por exemplo, a presença da inteligência nos elefantes, nos cavalos, nos golfinhos, nas baleias, no cachorro, né? Nos macacos, os chimpanzés, por exemplo, os estudos têm revelado, né, que, em muitos aspectos, eles é como se fossem seres humanos primitivos, né? Tanto que alguns cientistas já quiseram colocá-los na condição, né, semelhante ao do Homo sapiens. Mas Marino, continuando, né, ele diz o seguinte: a teoria de McLaren, considera as emoções como informativas de ameaças à autopreservação e à preservação da espécie, sendo o processo de erradicação dessas ameaças considerado desagradável. As emoções agradáveis ou que causam prazer são informativas da remoção já dessas ameaças ou desejos satisfeitos, né? Então, aí você veja o seguinte, né? O que ele está falando é que aquilo que foi sendo elaborado nos animais, a partir dos répteis, mamíferos inferiores, e que talvez já tenha sido treinado lá para trás, nos próprios dinossauros, né? A gente ainda está aprendendo sobre eles, né? Vem desaguar nos mamíferos superiores com as emoções de raiva e de medo. Os animais, eles sentem raiva e medo, né? E essas emoções, né, elas são consideradas como informativas de ameaças à segurança, à sobrevivência, né? E aí, portanto, mobilizam o indivíduo, o sistema límbico ativa, junto com os núcleos da base, no sentido do indivíduo tomar providências para sobreviver. Então, o que está falando é que o processo emocional exerce fundamentalmente uma função informativa ou sinalizadora das experiências que vive o animal, né? Então, tal sinalização objetiva revelar possíveis ameaças à autopreservação e à preservação da espécie. Diríamos, pois, que a emoção exerce uma função expressiva. Ela informa, sinaliza, aponta para uma dada situação que está ameaçando aquele indivíduo. Então, vocês vejam que está
estritamente vinculada à questão da sobrevivência, da autopreservação e da preservação da espécie, né? Ou seja, isso não surgiu sem mais nem menos, faz parte de um planejamento da própria natureza, da vida, no sentido de dotar os animais de uma condição que lhe permita até mesmo antecipar o perigo, aquilo que poderia acarretar a sua morte. Porque aí é importante que a gente compreenda que o animal ele não tem a noção de morte propriamente dita como um animal, como o ser humano tem, né? Então, o que é que ele faz? Ele faz todo um esforço, né, no sentido de evitar o desconforto, portanto, dor, né, morrer, fome, né, ameaça, cria um desconforto, né? Então, o movimento é no sentido de evitar isso, né, e de se manter vivo, né, e vivo sem o desconforto. E o outro objetivo é economizar energia, tanto energia física como energia psíquica. Então, são duas funções. Primeiro, preservar a energia, né? Economia de energia, tanto física quanto psíquica. E segundo, evitar o desconforto. E aí, a emoção exerce, como diz o Júlio de Mello, uma função expressiva. Ela informa, sinaliza, aponta para uma dada situação que está ameaçando de forma real, imediata, uma possível ameaça. Então, ele tem que estar alerta. E estar alerto, né, significa estar ansioso. Para que ele esteja alerta, tem que ter uma condição emocional. E essa condição é dada, em primeiro lugar, pelo medo, né? Porque depois, quando a raiva, a agressividade emerge, já é no sentido de tomar uma providência para evitar o desconforto da dor de ser comido pelo outro, né? Ou de ser morto pelo outro. Então, nesse sentido, o sistema límbico representa um centro de convergência a uma via final comum para os impulsos mais importantes e representativos dos meios internos e externos, né? Então, estabelece uma comunicação entre o meio interno e o meio externo, de acordo com o que o indivíduo vê, sente, cheira, né? E vem, digamos assim, a condição adequada àquilo que ele está percebendo ou a possibilidade do que poderá vir a acontecer. A maior parte das informações que circulam através do sistema nervoso, de Júlio de Mello, central, é filtrada através destas estruturas de origem primitiva, que devem arcar com pesada carga, pois têm a função de proporcionar uma permanente adaptação do organismo às contínuas mudanças, desafios e estresse do meio ambiente. Então, vocês vejam bem, o animal está lá, na selva, na savana, na pradaria, onde for, né? Então, é um meio naturalmente hostil, porque ele está ali numa batalha, numa situação de risco permanente. Então, o sistema tem que criar um estado de alerta, porque se ele se distrai, ele vira comida. Então, é para isso que a natureza, a vida, ela foi desenvolvendo as emoções, né? Então, pesquisando o sistema límbico, MacLean identificou experimentalmente áreas ou estruturas cuja estimulação provoca
efeitos autônomos ou neurovegetativos, somáticos e comportamentais, como, por exemplo, respostas alimentares, lamber, mastigar, salivar, vomitar. Ou seja, só de ver o alimento, né? Depende do alimento, né? Já começa a mastigar, a lamber, a salivar. Né? Vomitar no caso de algo que lhe esteja fazendo mal. Né? Então, são efeitos autônomos que estão dentro desse mecanismo, ligados a essas áreas ou estruturas, né, que vêm como respostas e que têm por propósito manter-o vivo, seja se alimentando, seja colocando para fora aquilo que estiver lhe fazendo mal. Ou comportamentos de procura de alimento e luta pela sobrevivência, como, por exemplo, farejamento, curiosidade visual, reações de ataque ou fuga, acompanhadas de vocalização adequada, respostas sexuais, coçadura dos genitais, ereção peniana, ejaculação. Né? Então, já tem aí, né, os comportamentos que são determinados por esses mecanismos instintivos e que, em grande parte, continuam também no ser humano. Né? Você vê tudo isso que eu estou falando, né, continua no ser humano. Então, tal fato põe em evidência outra função do processo emocional, a comportamental ou adaptativa, que leva o indivíduo a agir de determinada forma, né? Ou seja, uma forma adequada à percepção ou aquilo que o sistema modulador das emoções e das reações está percebendo como essencial, como adequado. Então, o objetivo da ação emocional é, em última instância, preservar o indivíduo e sua espécie, certamente. Assim, comer, lutar, fugir, copular, constituem comportamentos emocionais que permitem, claro, ao indivíduo enfrentar o meio em que vive em busca de sobreviver. E deduzimos, pois, que o processo emocional é, ao mesmo tempo, um meio de expressão ou sinalização e de enfrentamento ou adaptação. Então, o mecanismo, digamos, primitivo, ele basicamente está estruturado em cima do medo, da raiva, né, do nojo, que leva, por exemplo, à repulsa daquilo que é o objeto do nojo, né? Então, são mecanismos primitivos, né? Que o susto, que já existe nos animais, né? Então, deduzimos, pois, que o processo emocional é, ao mesmo tempo, como eu tinha falado, um meio de expressão ou sinalização e de enfrentamento ou adaptação. Então, meios esses que podem e são detectados externamente através de sinais emocionais. Então, você os sente internamente, ou o animal os sente internamente, mas isso não é propriamente pensado, é sentido, né? E que são detectados externamente no corpo, porque onde é que isso vai se manifestar? No corpo, através de sinais emocionais, como sorrir, gritar, chorar, gesticular, empalidecer, ruborizar, eriçar, etc. Né? E de ações emocionais, como comer, lutar, fugir, copular. Então, ainda estou falando sobre os animais, né?
Então, subjetivamente, a função primordial do processo emocional é a avaliação das informações captadas do meio ambiente e do próprio indivíduo. E, a partir daí, levadas pelos órgãos sensoriais à apreciação das estruturas límbicas. Porque são elas que vão fazer essa apreciação, essa avaliação e a modulação necessária. E aí a avaliação que, como vimos, tem como objetivo final a autopreservação e preservação da espécie, né? Então, tudo que ameaça tais objetivos gerará sensações, emoções desagradáveis. Está claro até aí? Né? Espero que realmente esteja claro, porque isso aí é fundamental para compreender aquilo que eu me propus no começo, o entendimento daquilo que é a ansiedade. Então, aí você veja o seguinte, né? Tudo que ameaça tais objetivos gerará sensações, emoções desagradáveis. Ao contrário, tudo que contribua para a consecução desses objetivos gerará emoções prazerosas ou agradáveis. Porque você já saiu do perigo, né? Ou você já comeu, né? Ou você já satisfez aquele desejo, né? E aí você tem uma noção, né, de onde vêm esses mecanismos no processo evolutivo. Desde lá atrás, né, vem sendo desenvolvido, aperfeiçoado pela vida, pela natureza, pela evolução. Então, você veja o seguinte, como é que você se sente? Você está com a bexiga cheia, por exemplo, vontade de urinar, não tem aonde, e aí você descobre um local, né? E aí você urina. A sensação é de alívio, porque você estava vivendo uma tensão na bexiga, né? E essa tensão, ela é vista como sendo um perigo. E aí o sistema quer que você descarregue aquela tensão. E aí você descarrega. Então vem um alívio. Esse alívio, ele é prazeroso, né? E aí eu estou falando uma coisa do cotidiano, simples, né? E a gente pode avançar muito mais nisso, mas não agora. Então, veja bem, no caso do ser humano, a evolução foi dotando, né, foi aprimorando já nos hominídeos, né, lá atrás no tempo, em milhões de anos, né, porque cada vez mais recua, a ciência recua o surgimento dos hominídeos, nossos antecessores, né? Era em cerca de 1 milhão de anos atrás, já foi para quase 2 milhões de anos atrás. Talvez recue ainda mais, né? Quando surgiram aqueles seres que vieram originar, no curso da evolução, os seres que dariam origem ao Homo sapiens, que somos nós hoje, né? Então, no caso do homem, a aquisição daquilo que McLaren chamou de terceiro cérebro permite colocar os sentimentos em palavras. Então, o neocórtex ele foi evoluindo e daqueles sons culturais, gritos, né, que o ser humano emitia, começou a elaborar sons que possibilitaram a formação da fala. E pela fala, expressar-se tanto em relação ao que estava ocorrendo fora, o ambiente, como ao longo também do processo evolutivo, expressar, nominar
aquilo que estava ocorrendo no mundo interno, né? Porque aí já começou a haver uma experiência emocional mais expressiva, né? Que foi tornando o processo emocional passível de ser percebido pelo próprio indivíduo. E isso constitui o que alguns autores chamam de experiência emocional. Ou seja, a capacidade de reconhecer a própria experiência e de se perceber. Aí o que é que foi ocorrendo, né? Vocês vejam, a partir daí foi surgindo um mundo novo, diferente daquele com o qual ele, o ser humano, aquele animal que foi evoluindo numa direção diferente dos demais, né, em correlação com um mundo diferente, um mundo novo. E que mundo novo é esse? O mundo interior. Nos animais não tem esse mundo interior, o mundo, digamos, da ideação onírica, né? O mundo da imaginação, o imaginário, como nós chamamos, né? Que é um outro universo, uma outra realidade, diferente da realidade concreta através da qual nós nos relacionamos com o mundo externo, né? Então, evidentemente, a capacidade de pensar e falar, de representar psiquicamente, simbolicamente a experiência, gera um mundo novo. O mundo do pensamento, da fantasia, da imaginação, dos desejos, do raciocínio e da reflexão, né? Que os animais não têm, né? Pelo menos não no sentido como nós, seres humanos, conhecemos, né? Sabemos que, por exemplo, os animais superiores, hoje a gente tem uma noção de que eles sonham, né? E que durante os sonhos eles têm emoções, mas não é como no ser humano, é de modo diferente. Um mundo que passa a representar por si só uma outra fonte de ameaça ou de satisfação, né? Então, nos animais, a ameaça é só de fora. No animal humano, a ameaça não é só de fora, ela pode vir de dentro também, do próprio mundo interior. Então, isso faz uma diferença enorme, porque esse mundo interno passa a ser fonte de estímulos, de informações e de solicitações que o sistema límbico ele vai ter que processar. E, ao mesmo tempo, em que passa a ser fonte de recursos de enfrentamento ou de adaptação às situações, né? É claro que o sistema límbico não teve que fazer isso de uma hora para outra, porque à medida que o cérebro, né, a mente, de uma forma geral, e o cérebro foram evoluindo, é claro que o sistema límbico ele foi encontrando novas formas de mediar, de avaliar, né, esse novo sistema que vinha de dentro e não de fora, né? E também foi surgindo o neocórtex, principalmente o neocórtex frontal, que passa a ter uma participação importante na mediação desse sistema defensivo, que são as emoções. Então, esta é a face oculta do processo emocional. Aquilo que só é observável pelo próprio indivíduo. E muitas vezes nem por ele mesmo, né? Porque quantas coisas do mundo interno a gente nem percebe, nem se dá conta. Porque há outras instâncias psíquicas interagindo no interior desse novo mundo, né? Então, por isso que é importante, aí eu já estou abrindo um parêntese, né?
o processo do autoconhecimento, porque grande parte do processo avaliativo é inconsciente e pode não funcionar muito legal, né? Porque vai funcionar de acordo com a carga instintual, né? Em muitos aspectos é útil, valioso e importante para a autopreservação, mas que, por conta de certos fatores, pode ir sofrendo desvios e vir a gerar problemas, né, perturbações, doenças. Então, os estímulos que chegam do mundo interno, das fantasias e dos desejos, são também, em grande parte, inconscientes. Então, quando fala aqui fantasia, não é aquilo que comumente se chama fantasia, que na verdade são devaneios. Você imaginar que está ganhando na loteria, você imaginar que está com seu namorado, sua namorada, ou fazer fantasias de natureza sexual, você imaginar que está de férias em algum outro lugar, não é isso. Isso são devaneios. A fantasia, em sua maior parte, ela não é consciente, ela é inconsciente. Enquanto está lá dentro, no inconsciente, o nível, por exemplo, de perturbação que pode causar, né, é mais reduzido, mas quando emerge, que vem à tona, então pode transtornar a vida da pessoa, às vezes até por completo, quando a estrutura de ego não é amadurecida suficiente para fazer frente àquilo que emergiu, né? Então, como inconscientes também são muitos dos mecanismos mentais de enfrentamento, adaptação ou defesa, né? De que lança mão o indivíduo como parte do comportamento emocional. É aquilo que, por exemplo, você fala, puxa, eu não devia ter agido assim ou reagido dessa forma. E você está profundamente por ter reagido daquela maneira. Mas quando você reagiu, você estava movido também por forças que emergiram do seu inconsciente. E aí, por não ter ainda o ego emocionalmente preparado, né, adaptado para lidar com aquilo, o ego foi submergido por aquela onda que veio de um nível mais profundo. Então, é por isso que os treinamentos são importantes. Mas, não obstante a exteriorização do processo emocional, constitui sempre um indício, um sinal de que algo interno e que passa essencialmente pelas necessidades básicas do indivíduo em relação à sua integridade. Então, compreender isso é importante, né? Isso que vem de dentro, né, de forma adequada ou não, está sinalizando, né, ou pedindo um movimento, né, uma reação em relação à integridade, tanto do corpo como do próprio ego. Porque aí, no ser humano, esse mundo interno, né, que passou a existir, ele tem uma correlação com uma outra estrutura que também passou a existir, que é o ego, personalidade, né? Então, o ego como instância executora, organizadora da própria personalidade. Então, essa instância também é defendida por esses implementos primitivos, porque se torna um território. E aí vocês vejam quantos territórios, entre aspas, o ser humano passou a ter, né? O ambiente externo, a casa onde ele mora, o emprego dele, a condição ou status, né? Então, tem algo que é físico e tem algo que é virtual. Status não é físico, ele é virtual, né? Está no campo da imaginação, tanto da própria pessoa como
dos demais, né? E cada um que dê um valor específico para esse tipo de território que é virtual. Mas, além desses, ainda tem o próprio mundo interno e tem um território que é o território do ego, da autoimagem, né? Da autoestima. Então, são instâncias que aquele mesmo implemento primitivo, ele tem como função defender para evitar desperdício de energia e o desconforto, né? Então, cumpre-nos, a partir desse sinal, intentar compreender melhor o que se passa, um sinal que vem de dentro. O que se passa no íntimo do indivíduo e ajudá-lo nessa busca. Ou nos ajudar também, né? Se a gente já tem essa compreensão. Quando a gente não tem, aquilo pega a gente de verdade e a gente se sente perturbado, confuso e não sabe o que fazer direito. Já que muitas vezes tal dinâmica lhe é inconsciente. Muitas vezes não, na maioria das vezes, né? Porque a maioria de nós está num estado de sono, ou seja, ainda não despertou de verdade para a compreensão desses mecanismos que eu estou aqui mencionando, que são mecanismos bem primitivos. Então, em termos práticos, compete-nos traduzir um sinal ou sintoma, seja físico ou comportamental, como parte do processo emocional. Reconhecer-lhe a função expressiva e adaptativa ou de enfrentamento, identificar a dinâmica avaliativa e os fatores que a desencadearam. Se a gente conseguir fazer isso, a gente tem um entendimento bom. Mas, na maioria das vezes, não se consegue. Se sente no corpo, né? Por exemplo, quando vem pelo lado cardíaco, né? Que é o que ele diz, a manifestação cardíaca, funcional ou orgânica constitui-se, muitas vezes, na parte visível desse complexo processo subjetivo. Então, quando vem pela parte cardíaca, que o coração dispara, né? O indivíduo entra em taquicardia, ele se apavora, né? A maioria se apavora, e a ideia é que está tendo ou vai ter um ataque cardíaco, né? Então, a compreensão desse processo, né? E o entendimento de que aquilo é um sinal é muito importante. Mas o que é que a gente está vendo? A gente está vendo que a ansiedade, como sensação de perigo, ela tem uma origem filogenética. O que é origem filogenética? A filogênese, ela trata da evolução desde a célula primordial, né? Passando por todos os seres que daí por diante foram surgindo até chegar naqueles que constituem os habitantes atuais do planeta Terra. Então, na origem filogenética, o inimigo é externo, ou seja, vem de fora. A ameaça está no ambiente. E aí você já pode compreender, né, a origem do mecanismo de defesa chamado projeção. Ou seja, o culpado, o responsável, está sempre fora. É alguma coisa fora de mim. O inimigo é externo. Então, isso tem origem filogenética e está impresso profundamente nos implementos da carga instintual. E origem cultural, né? O que é que os povos primitivos eles mais faziam? Eles se defendiam também, ficavam iguais aos suricatos, em estado de alerta, né? Se uma parte do grupo tivesse se alimentando, repousando, sempre tinha um ou outro alerta olhando. E depois, quando se constituíram as tribos, né? Os clãs, grupos maiores, tinha os vigilantes, né? Os guardas,
que ficavam de vigia, porque a qualquer momento o inimigo poderia chegar. E aí, uma origem interna também, através das projeções, das fantasias, das imaginações, né? Então, a compreensão disso, origem filogenética, origem cultural, origem interna, é muito importante. Por exemplo, nos quadros psicóticos, né? O indivíduo está mal porque ele é o centro de uma conspiração para prejudicá-lo ou para matá-lo. E ele está se defendendo disso, ou seja, a origem é externa. O mal vem de fora, quando, na verdade, são elementos do psiquismo dele que foram projetados para o meio, permeando o ambiente, as pessoas, e o indivíduo se relaciona com esses elementos internos que foram projetados, né? Ou seja, o meio interno, ele é projetado para fora e o indivíduo vê o perigo como vindo de fora, quando, na verdade, o perigo, né, entre aspas, aqui, é aquilo que ele não quer perceber, não quer conviver ou não quer lidar, está dentro dele, né? Então, a coisa delirante, na verdade, é consequência, mas, ao mesmo tempo, é uma defesa. Então, projeções, imaginações, fantasias, que terminam se constituindo naquilo que a gente chama de alucinações, delírios, etc., né, que transtornam a pessoa. Então, vamos ver o seguinte aqui, né, que é muito importante para a gente poder entender aquilo que eu estou falando para vocês. Então, veja bem, no que diz respeito ao psiquismo, né, nós podemos, ao psiquismo só não, ao conjunto, contexto geral. Então, vamos ver o seguinte, nós temos um corpo físico, e nesse corpo físico é onde as sensações são sentidas. E as sensações, elas são sinais daquilo que está ocorrendo com a gente. E a gente dá o nome de ansiedade, dá o nome de angústia, a gente dá o nome de desânimo, a gente dá diferentes nomes. Se for uma dor física, né, é uma sensação também, porque a dor é um nome genérico. As dores, elas podem ser empontadas, impactantes, marteladas, né? Dores de diferentes expressões, mas o nome genérico é dor. E aí você já pensa em algo físico, orgânico, mas aquela dor, ela pode ser também expressão superficial de uma emoção, de algo que está ocorrendo no mundo interno do indivíduo. Mas isso não é o ponto de origem, aquilo que acontece no corpo físico, as sensações que são sentidas. Elas têm a ver com o que ocorre no corpo emocional, vamos chamá-lo assim, né? Fazendo essa classificação para um melhor entendimento. É aqui onde nascem as emoções, né? Na relação com o mundo interno e na relação com o mundo externo. E aí, que emoções são essas? São o medo, né? São a raiva, né? A vergonha. A vergonha já é uma emoção secundária que vem depois e tem muito a ver com cultura. Porque o animal, o índio, por exemplo, o índio na natureza, não o índio aculturado, mas o índio na natureza, ele anda nu e ele não sente vergonha nenhuma, porque para ele aquilo é natural. Então, a vergonha é uma emoção secundária, né, que tem a ver muito com cultura, com costumes, com o local onde o indivíduo vive, né? Então, o nojo, por exemplo, que é uma emoção primária, e outras como alegria, contentamento, mas eu estou me prendendo mais àquelas que nós chamamos de emoções desagradáveis. Então, quando eu sinto um medo, a consequência são sensações no corpo físico.
o coração que dispara, a boca que fica seca, a visão que fica turva ou embaçada, uma sensação de giro na cabeça, uma sensação de aperto na garganta, opressão no tórax, peso nos ombros ou na nuca e por aí afora. E aí a gente dá um nome genérico para isso, que é ansiedade, né? Dá o nome genérico. Mas isso vem como consequência do medo. Tem uma emoção ou uma ansiedade, digamos que ela é primária? Tem sim, né? Mas eu não vou falar sobre ela agora, que é aquele nível de ansiedade que é adequado, que não tem tanto a ver, né, com defesa, com autopreservação, mas tem a ver com necessidade de crescimento e está conectado com a essência, né, com aquele impulso, o anseio por algo diferente, maior e melhor do que aquele em que nós vivemos e nós estamos situados. Mas vamos deixar isso para um outro vídeo, ok? Então, o que ocorre aqui, a nível de sensação de corpo físico, tem a ver com o corpo emocional, com as emoções, medo, raiva, vergonha, né? Culpa não é propriamente uma emoção, é um implemento evolutivo, que animal não sente culpa, né? É um implemento evolutivo que tem por objetivo fazer-nos perceber o advém da percepção de que erramos, de que falhamos, que não era exatamente daquele jeito. E nos impele a correção ou a reparação. Mas o que ocorre aqui vem normalmente como consequência do que se passa no corpo mental. E o que é que se passa no corpo mental? É aí onde se originam os pensamentos, as imaginações, as fantasias, né? E o desejo, os desejos. Ele vem, alguns ainda colocam o corpo, né, que está relacionado, corpo aí entre aspas, né, gente? Tem uma instância do psiquismo que estaria relacionado com a produção de pensamentos, com os desejos, etc. Mas vamos colocar aqui também os desejos, para facilitar o nosso entendimento. Então, essa estrutura aqui, ela não é uma estrutura fixa, porque, por exemplo, alguma emoção antiga, armazenada nas dimensões do inconsciente, podem gerar no corpo mental pensamentos que terminam provocando sensações no corpo físico. Então, há um dinamismo aqui. Mas isso aqui também ainda não é a origem, o que se passa no corpo mental. Porque isso aqui está profundamente correlacionado com padrões de personalidade. E os padrões de personalidade com a história de vida e material psíquico muito antigo, né? Muito antigo. Se você quiser, aí fica de acordo com aquilo que você pensa, material genético ou experiências anteriores. E esse conjunto constitui o corpo causal de onde se origina tudo mais. Então, o que se passa aqui no corpo físico, o que se passa aqui no corpo emocional, é indicativo de algo que está acontecendo no nível mais profundo. Então, é um sinal indicando que tem algo a ser conhecido, ser corrigido, ser melhor compreendido para ser transformado num território que não é o território do consciente. Então, vocês vejam, por exemplo, uma parcela enorme da ansiedade que a população, de forma geral, sente, vem, por exemplo, do medo. Né? O medo correlacionado no corpo mental com o pensamento. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Né? Eu tenho que dar um jeito. Mas a pessoa não precisa nem pensar isso. Isso já está tão automatizado que forma um conjunto
um conjunto através do qual o que o indivíduo sente na camada de superfície, né, indica exatamente o que está ocorrendo no campo mais profundo. Mas o pessoal não entende isso, ou seja, não entende e nem tem consciência que está sofrendo aquela ansiedade toda por conta do próprio funcionamento, né? E que bastaria perceber isso, compreender isso, identificar os mecanismos, treinar o que pode ajudar num processo de modificação para corrigir, né? Vai ser rápido, vai ser fácil? Não é questão de ser rápido nem de ser fácil. É a questão de fazer o que é necessário, o que já se compreende que é necessário, para poder corrigir, né? Agora, quando aqui, né, na história de vida, a gente tem um material muito antigo que está gerando, a partir do nível mais profundo, né, movimentos nas camadas subsequentes que terminam gerando um sofrimento a nível de superfície, tanto pode ser físico como psíquico, orgânico ou psicoemocional, né? É um pouco mais complexo e a pessoa poderá precisar de ajuda. Mas uma parcela muito grande, através de um treinamento de informações, né, de uma metodologia, a maioria das pessoas pode ir corrigindo e aprender a viver bem melhor. Então, isso é um processo que certamente demanda informação, né? Demanda, através da informação, compreensão, para que haja uma resolução para resolver aquilo que está gerando sofrimento, está gerando limites, está gerando bloqueios, ou já está no nível de patologias, de transtornos. Porque o transtorno não é nada mais, nada menos do que a intensificação desses processos, indicando que há ali um ego não amadurecido, um ego frágil, que precisa de ajuda para que ele saiba acolher o que vem das outras áreas do psiquismo e, acolhendo, aprender a conviver num momento inicial para depois aprender a transformar, né? Então, por exemplo, se é óbvio que eu não estou aqui querendo simplificar a esse ponto, né? Porque seria reduzir demais o que ocorre nessa complexa jornada até chegar ao campo do sofrimento, seja psíquico, seja físico. Se você está com uma dor de dente e você fica sempre tomando analgésico e for uma cárie, você vai terminar perdendo o dente, né? Além da dor, vai gerar mau hálito, vai gerar outros tipos de desconfortos. Então, a dor é consequência do que está acontecendo no dente, mas, ao mesmo tempo, é um alarme. Então, as emoções, né, que atuam no corpo físico, gerando as sensações, que geram aqueles componentes psíquicos que a gente chama de ansiedade, angústia, desânimo, inquietação, pressa, etc., né, são sinais informativos, né, de que algo está acontecendo numa dimensão oculta do próprio ser que precisa ser conhecida, compreendida, acolhida, até aprender a transformar. Então, vocês vejam isso. A gente veio de lá do início, né, no processo evolutivo, filogenético, a natureza, a vida, dotando o ser dos implementos informativos necessários para a autopreservação e preservação da espécie. Ou seja, para economizar energia, evitar o desconforto. E hoje, no ser humano, esses implementos, que são também as emoções, estão a serviço também
desses mesmos mecanismos primitivos. E a gente conseguindo compreender isso, a gente vai se relacionar de forma diferente com a ansiedade, com a angústia. A gente não vai entrar nas faixas daquilo que gera, contribui para intensificar o próprio sofrimento. E o que é que contribui, que são reações nossas, as nossas próprias reações, que contribui para intensificar? Reclamação, lamentação, lamúria, queixa, revolta. Tudo isso faz com que se intensifique o movimento de exigir que aquilo cesse, de que aquilo pare, de que ceda logo, né? Também só intensifica. Se o meu sistema gerou aquilo, partiu, né, de algo que já vinha acontecendo muito antes de se expressar daquela forma. Então, quando se diz de repente o fulano ficou daquele jeito, não é de repente. Né? Pode ocorrer a emergência de material oculto no inconsciente que dá a impressão que foi de repente. Mas aquele material já estava lá, sendo excitado e comunicando sua presença de vez em quando. Mas como a gente não tem esse tipo de treinamento em nossa cultura, a gente não consegue identificar como sendo avisos, sinais, e a gente só quer se livrar. Né? Então, quanto mais a gente quer se livrar, mais a gente intensifica. Então, só para resumir, né? E a gente se encaminhando para a finalização, o processo indica compreender que aquilo é um sinal, é um alarme, que meu sistema está me indicando algo que eu preciso conhecer e, conhecendo, aprender a corrigir, mas que há etapas para isso. Né? O primeiro é aprender a conviver. Aprender a aceitar, aprender a acolher, porque aí para a briga inútil com aquilo que está ocorrendo, que é meu também, e aí eu posso, com mais energia psíquica, ter a mente mais livre para começar o processo de investigação, utilizando uma metodologia. E aí, compreendendo o processo, fazer o que é necessário para a transformação. E aí, obviamente, claro, eu vou viver muito melhor, não tem nem comparação. E para isso eu posso utilizar os meios. Né? É óbvio, se eu estou sofrendo e psiquicamente, por exemplo, algumas coisas podem ajudar. Né? A atividade física, né? Uma alimentação adequada, práticas, se eu for ligado a uma religião de oração, não no sentido de que Deus me livre daquilo, né? Porque a gente entra naquele mecanismo da pressa, para querer logo, né? E aí se pergunta, por que está demorando tanto? Por que ele já não me livrou disso? Não, é no sentido de aquietar minha mente, né? Parar essa batalha interna, né? E aí buscar uma metodologia que me ajude, como meditação, aquilo que possa me treinar para a conquista da serenidade, da calma. Né? Mas se eu sozinho não conseguir isso, buscar uma psicoterapia. Né? E através da psicoterapia, eu poder ir aprendendo a me perceber naquelas instâncias e ir me aprofundando. Né? Até que, se possível, eu consiga encontrar a matriz. Mas, na maioria das vezes, mesmo que eu não encontre a matriz, só com a compreensão dos campos intermediários, eu já mudo muita coisa. Agora, quando consigo encontrar a matriz daquilo, daquele sofrimento, aí o processo de mudança é bem maior. Só que, como a matriz está no inconsciente profundo, né,
E, através da palavra somente eu não vou conseguir, né? Eu preciso de processos que me levem mais profundamente, como os recursos, por exemplo, da hipnose, da psicologia transpessoal e outros, né, que podem efetivamente ajudar nessa etapa da descoberta do mundo interior. Então, gente, em outro vídeo eu vou falar um pouco mais aí sobre a ansiedade do ponto de vista de outros fatores, tá certo? Então, o que eu tentei fazer, espero que tenha conseguido, é mostrar que a ansiedade ela está ligada a uma carga emocional e que essa emoção é um fator informativo, né? Ou de um suposto perigo, ou de algo que precisa ser corrigido. Na maioria das vezes, o perigo é aquilo que está no mundo interno, que é algo com que eu não quero entrar em conexão conscientemente, porque vai mudar a minha vida, mas que vale a pena perceber para poder corrigir. Então, um grande abraço a todos, né? Sucesso a todos aqueles que já estão nessa jornada de autoconhecimento, buscando investigar os meandros do seu mundo interior para que a camada de superfície, o ego, né, se torne um síndico desse mundo cada vez mais competente, eficiente, coerente, congruente e conectado com a essência, com o eu superior, com Deus interno. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.